Bom dia, graça e a paz do Senhor, amém, igreja? Amém? Vocês estão felizes hoje? Hoje é motivo de alegria de estarmos aqui nesta manhã. Estamos na casa do nosso Pai Celestial. Aquele que era, que é e que há de vir. Que tem preparado uma mesa para nós. Como esta aqui que não chega nem aos pés do que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Mas Ele tem preparado. E todos, como nos dias de hoje, são convidados para esse banquete. Todos têm acesso. E por isso vocês estão aqui. Vocês são os convidados do Senhor, são os convidados de honra. Que possamos desfrutar desse momento da palavra do Senhor. Amém? Não é fácil estar aqui ministrando na classe Ágape. A responsabilidade é grande, né? Porque a gente tem professores aqui, né? Como o professor Henrique, o professor Moisés, o professor Ismael. Mas eu peço um pouco, né? Que vocês tenham paciência comigo, me escutem um pouquinho, amém? E eu creio que o Senhor vai falar conosco. O nosso assunto, amados, é sobre cultura da honra. É um assunto que a gente sempre fala em honra, né? Todo mundo sempre fala alguma coisa sobre honra. E aí nós vamos hoje discutir sobre isso, porque por meio da palavra de Deus, o que eu quero trazer hoje para vocês? Levá-los ao sentido da honra, que verdadeiramente agrada ao Senhor e na qual Jesus nos ensinou com o seu exemplo. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando a gente fala em honra, esse tema, ele muitas vezes vem a nossa compreensão de honra, de superação. A gente lembra, por exemplo, de histórias bíblicas que vão falar sobre personagens que tiveram uma vida de estado de humilhação, de estado de dificuldades, mas que ao final elas receberam o prêmio, receberam a vitória. Vamos lembrar, por exemplo, de José. José, ele foi preso, né? Foi traído pelos irmãos, e ali ele passou por todo um processo, e ao final nós sabemos que ele foi honrado, né? Diante dos seus irmãos. E aí isso é uma alegria, né? Que nos contagia, porque a gente fala assim, nossa, José foi honrado por Deus. E realmente ele foi honrado pelo Senhor. Mas a honra, amado, a gente vai pensar também que nós queremos muito ser valorizados pelo que somos. Na verdade, nós buscamos até respeito, é isso que a gente quer, né? Quando você fala em honra, você pensa nisso, eu quero respeito, eu quero ser valorizado. E aí, o que eu quero dizer para vocês nessa manhã? Que por mais que eu e você busquemos isso, respeito e valorização, nós vamos perceber por meio das escrituras sagradas que vai muito mais além de uma superação. Amém? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Compreender, por que é importante nessa manhã vocês entenderem a cultura de honra? Ela é relevante primeiro, porque precisamos compreendê-la. E de que forma você honra ou desonra alguém? E, em especial, a nossa família. Porque, amados, quando a gente vai pensar nisso, nós muitas vezes, uma mesa como essa aqui, ó, que está posta, que ela vem representar família ou a casa do nosso Pai Celestial. Nós temos prazer de montar uma mesa como essa, para recebermos visitas. Preparamos a nossa casa quando vamos receber uma visita. Ah, fulano vai vir na minha casa. E aí a gente prepara tudo para receber aquelas pessoas. Os melhores panos de prato, as pratarias, tudo que a gente tem de melhor, muitas vezes a gente deixa para os nossos visitantes, as pessoas que vão na nossa casa. E aquilo que está lá amarelado, que está guardado, a gente deixa lá e usa em casa. Não, isso aqui dá para a gente mesmo. A gente usa aqui em casa. Todo mundo é de casa. E a gente não precisa mexer com isso aqui, não. É ou não é verdade? A gente faz isso.
E aí a gente esquece o quê? Que as pessoas mais importantes para nós, meu irmão é importante, você é importante para mim, mas mais ainda é a nossa família. Então, se você pode, meu irmão, você pode fazer uma mesa posta, uma mesa bonita, para estar com a sua família, com a sua esposa, com seu marido e com seus filhos. Essas são as pessoas, o maior projeto da sua vida é a família que Deus te deu. E por isso ela deve ser honrada. Devemos pensar sobre o sentido da honra também, ela pensada por Jesus. E por último, eu queria nesta manhã que vocês parassem também para pensar, que é o que nós vamos levar, que venha dentro de vocês o entendimento de algumas perguntas. Tenho eu agido na minha casa com atitudes que verdadeiramente fazem minha família se sentir valorizada e respeitada? Outra coisa que eu quero que vocês pensem nessa manhã. Qual a mentalidade implantada em nós sobre honrar pessoas? Convido vocês a abrirem a Bíblia Sagrada em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Que vai nos dizer o seguinte: Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntaram: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre os seus parentes e a sua própria família. Por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôs as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Amados, o que a gente percebe aqui nesse texto? Jesus, o Filho de Deus, ele cumprindo a sua missão. Ele foi na sua terra, na terra que ele foi criado. E ele foi com o intuito de quê? De ensinar. De ensinar a falar do reino de Deus. E fazer milagres, trazer cura, transformação. Mas o que o texto vai nos dizer? Que o pessoal dali, daquela cidade, da qual ele era, olharam para ele e ficaram até maravilhados com tudo que Jesus estava fazendo. Porém, quando eles falam: isso aí não é o filho de Maria, não é o carpinteiro, e aí a partir dali, eles se sentiram ofendidos, porque ele era lá do grupo deles, no meio deles. E aí, por conta, entrou a incredulidade, entrou no meio deles a questão da desonra. Eles começaram então, no lugar de honrar, eles começaram então com a desonra. E Jesus não pôde, ele não pôde fazer milagres. Isso nos mostra, amados, que o que nos impede de receber do Senhor é exatamente isso, a falta de honra. Quando a gente não honra, isso vai fazer o quê? Vai travar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Não é que Jesus ele não queria fazer milagres, ele queria fazer, mas o texto vai dizer que ele não pôde fazer, porque o povo foi incrédulo. E essa cultura de desonra existente ali no meio daquele povo não é diferente dos nossos dias. Nós, por exemplo, somos capazes de honrar pessoas, porque a gente tem uma cultura de honra que a gente tem que honrar quem é superior a nós. Se a pessoa é superior, você honra. Se ela é igual a você, tanto faz. E muitas vezes a gente desonra mesmo. E isso é uma cultura, irmãos, que tem que ser desfeita no meio de nós. A cultura da desonra. E a gente vai lembrar, eu estava ouvindo um pregador que ele falava, eu não sou adepta dessa modalidade de esporte, que é
Rubinho Barrichello, né? Ele era piloto de Fórmula 1. E esse pregador ele fala o seguinte, para a gente entender a cultura de desonra que nós temos no nosso Brasil e no nosso meio. Que ele sempre chegava em segundo lugar, mas ele era o segundo melhor do planeta. E mesmo assim, nós, brasileiros, o desonramos, porque ele não era o primeiro. E aí isso está em nós, de achar que só temos que honrar quem está, que nós julgamos, né, dentro da nossa ótica, que é superior a nós, ou então, neste caso, que é um campeão, que é um vencedor. E isso é, na verdade, que é colocado em nós uma cultura de desonra. E aí nós levamos isso para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, levamos isso para todos os meios, para dentro da igreja, e deixamos de honrar os nossos irmãos, deixamos de honrar a nossa família. E aí, como Jesus, que entrou numa cidade pronto para fazer milagre, não fez, porque não pôde. Precisamos compreender que sem o princípio da honra, não podemos receber os milagres. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Precisamos compreender que sem o princípio da honra, não podemos receber os milagres. Sem honra, não tem milagre, não tem transformação de vidas. Em nome de Jesus, nós vamos entender isso hoje. Que a incredulidade tem que sair de nós, não pode existir entre nós. E aí, amados, outra coisa que eu vou falar para vocês. Quando Jesus diz assim, um profeta, ele não tem honra. Ele tem honra em toda parte, menos em sua terra. Quer dizer o quê? Eu e você somos profetas do Senhor. Amém? Quantos profetas do Senhor tem aqui nesta manhã? Tem profetas aqui do Senhor. Profeta é mensageiro. Eu e você levamos a mensagem do Senhor a todos aqueles que dela necessitarem dessa palavra. Eles têm que receber. Você não pode ser uma pessoa que alguém chega triste em você com um problema, você vai olhar para a cara dela, vai te procurar e vai dizer, eu estou triste. E você não vai falar de Jesus para ela. Que ela está com um problema no casamento, e você não vai falar que o Senhor transforma vidas, que o Senhor faz. Porque nós somos mensageiros do Senhor. E aí, como mensageiros do Senhor, quando ele diz que o profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra, quer dizer o quê? Que eu e você, quando olhamos para o nosso irmão, você vai honrá-lo por quê? Porque o Jesus que está na vida do meu irmão, eu vou honrá-lo porque Jesus está na vida dele. Jesus está nele. E por estar nele eu devo honrá-lo. E aí você pode dizer, tá, e se eu for conviver com pessoas que ainda, escute bem, o ainda não é nascido de Deus, você vai honrá-lo também, sabe por quê? Porque o Jesus que está em você te faz honrar aquela pessoa. Você consegue compreender isso? É assim que o Senhor trabalha em nós. A honra é a parte desse princípio. Em Colossenses 1:27 vai nos dizer que Cristo está em nós, esperança da glória. Nós podemos glorificar ao Senhor por isso? Ele está em nós, a esperança da glória está em nós. Mas o que é honrar? Então o que é honrar? Honrar é você valorizar alguém, tratar como ouro. E eu pergunto para você, se você tem uma joia, um ouro, você deixa em qualquer lugar? Uma biju a gente até deixa, né? Mas ouro você deixa em qualquer lugar? Eu garanto que você não deixa. Você guarda aquilo ali com muito carinho. Sabe por quê? Porque é valioso. Então a honra, quando você quer honrar alguém, você a trata como algo precioso. Você vai tratá-lo bem. Para vocês entenderem melhor sobre a honra, eu peguei aqui o triângulo do meu carro, que eu nem sei usar, para o carro. Eu vou pedir aqui para Moisés montar aqui para mim, rapidinho. Para eu explicar para vocês a questão da honra em 3 dimensões, para você entender melhor.
Olha só, a honra, ela vai acontecer em 3 dimensões, em 3 ângulos diferentes. A primeira, a honra de cima. A honra de cima vem para, você vai pensar em líderes. Você também tem a questão da honra, que você tem entre os iguais. E tem a honra também, que ela vem para os que estão abaixo da sua liderança. Não é que ela está abaixo de você, debaixo dos seus pés. Ela está debaixo da sua liderança. E você, como um líder, você tem que saber da sua grande responsabilidade de cuidar de cada uma dessas pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade. Então a gente tem esses 3. Vamos falar honra em 3D. Honra aqui, para cima é o quê? Honra líderes, autoridades. Aqui vai ser o quê? Honra entre os iguais. E aqui, mais abaixo, que não é abaixo, mas é quem aqui? Honra para quem? Para os seus liderados. Essas são as 3. Tá. Aí eu quero perguntar para vocês uma coisinha. Se a gente for levar isso para dentro da família, eu quero que você pense um pouquinho sobre isso e já vou retomar sobre a família, que é o nosso alvo. Sobre honrar líderes. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos honrar todas as autoridades. Tem alguma exceção? Fala todas. Todas as autoridades, seja ela civil, seja governo, seja polícia, os pastores da igreja, patrão, gerente, tá? E no caso da família, quem são os líderes na família? São quem? Os pais, pai e mãe. Posso dizer para vocês, dentro de todas as autoridades que nós falamos, de liderança, pode ser um líder horrível? Ah, você está falando que eu tenho que honrar, mas esse líder é horrível. Ah, o meu pai, vamos falar de líder de casa, meu pai não é crente. Os meus pais não me entendem, não me ouvem, me maltratam, não me compreendem. A Bíblia nos ensina o quê? Que nós devemos honrar a todos, independente de qualquer coisa. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos honrar. E detalhe, para a família, quando se fala em honrar pai e mãe, tem o quê? Uma promessa, né? É um mandamento com promessa, que é o quê? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Então isso aí é o quê? A honra na vida de vocês, filhos, quando vocês honram os seus pais, independente do que eles são, vai gerar o quê? Vida sobre você, vida e longevidade. Você vai ter muitos e muitos anos. Isso é um mandamento com promessa. E eu digo para vocês que não é fácil. Eu já vivi isso quando falo em família, de você muitas vezes pensar assim, poxa, quem está na igreja, que é nascido de Deus, e de repente tem em casa é um pai ou uma mãe que ainda não conhece o Senhor, que ainda não é nascido de Deus, e você olhar e pensar assim, como que eu posso honrar dessa forma? Eu me sinto desrespeitado, já me feriu, já falou coisas para mim que me magoaram, que eu nunca esqueci, e estão ali marcadas dentro de mim, e eu não consigo. E aí a palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos honrar, independente. Se você quer ser honrado pelo Senhor, você deve honrar, independente. Dizer uma coisa para vocês, e não é questão de ter bom líder não, para você honrar não, isso é independente. Você quer ver um exemplo? Adão, ele estava com o melhor líder que ele poderia ter. Com quem ele estava? Ele estava com Deus. Mas o que Adão fez? Ele cumpriu o propósito de Deus? Ele seguiu o que Deus mandou? Não. Ele fez o que ele teve vontade de fazer. E teve até que sair do jardim por conta disso. E teve um líder de excelência, Deus. E nós vamos ver uma outra líder que foi péssima. Sabe quem? Noemi com Ruth. Vamos lembrar um pouquinho da história? Ruth,
Quando ela perdeu seu marido, ela foi procurar Noemi. Não me deixe, eu quero ir com você. O seu Deus será o meu Deus. A sua terra será a minha terra. Para onde você for, eu irei. Olha só, ela teve uma visão de quê? De honra, de querer andar, porque ela sabia quem era a sogra dela, o que ela representava na vida dela, e ela queria segui-la. Só que Noemi, ao contrário, fez o quê? Não, por um acaso eu vou poder te dar filhos? Eu não vou poder te dar mais filho. É melhor você ficar por aqui mesmo, isso aqui não vai dar certo. Deixa eu seguir meu caminho e você fica. Mas ela não. O que ela fez? Não, eu vou com a senhora. E ela não foi essa líder exemplar, não foi? Ela não teve visão, ela não entendeu as necessidades da Ruth, ela não entendeu também o que Ruth representava para ela naquele momento. Mas a Ruth a seguiu e foi. E cumpriu-se um propósito maravilhoso na vida de Ruth. Porque pelo princípio do que? Princípio da honra. E ela foi tão abençoada que ela faz parte da genealogia de Cristo, né? Nós sabemos disso, da linhagem de Davi, porque ela seguiu o princípio da honra. Agora vocês querem ver um exemplo de desonra? Vamos falar de Caim e Abel. Caim e Abel ofereceram um sacrifício ao Senhor. E nesse sacrifício que os dois ofereceram, houve uma diferença grande. Porque Deus recebeu o sacrifício de Abel. Chegou o que? Com aromas suaves às narinas de Deus. E Caim? O que Caim fez por sua vez? Caim olhou para o irmão e ficou furioso. A inveja entrou no seu coração. E entrou uma rivalidade nele em relação ao seu irmão. E não se preocupou a quem ele estava honrando. Ele se preocupou que o outro tinha recebido algo que ele não tinha recebido. Caim, amados, ele poderia ter tido uma atitude diferente. Deus é tão misericordioso que ainda deu uma oportunidade para Caim. Perguntou para ele: Caim, o que te passa, Caim? O que acontece? O pecado jaz na tua porta. Quantas vezes o Espírito Santo tem falado conosco? José, Maria, Joaquim, o que te passa? E o Senhor misericordioso, Ele nos alerta. Caim, por sua vez, o que ele fez? Não deu ouvidos. E além de não honrar a Deus, que ele não fez, ele poderia muito bem ter buscado o irmão e perguntado para ele: Abel, o que você fez aí? Qual foi o segredo para o Senhor receber essa tua oferta? Eu também quero receber essa bênção que você recebeu, de agradar a Deus, de agradar o nosso Deus. Me mostra aí como é que é. Não, ele não fez isso. Ao contrário, nós sabemos o que ele fez. Ele deu cabo da vida do seu irmão, desonrou a Deus, e aquilo para ele, que ele olhou que deixava ele ser inferior, ele fez o quê? Eliminou, desonrou. Qual o nosso papel quando a gente pensa entre iguais? Honrar, ser aquele que serve. Dica: como família, se você for parar para pensar como família, passe a elogiar seus irmãos, sua família. Busque o que eles têm de melhor e as suas potencialidades. Foi o que Caim não fez. Porque quando você pensa em honrar entre iguais, é isso que acontece. Você olha para o outro e você vai buscar o que ele tem de melhor. Vai honrá-lo, vai elogiá-lo, vai caminhar junto com ele. Honre para cima, para frente. E aqueles que estão nos servindo. Quando você pensa em honra de cima para baixo, como na família, pais e filhos, os filhos são o quê? Os liderados, né? Desses pais. Dê uma palavrinha para os pais.
Como tratamos aqueles que estão debaixo de nossa autoridade e liderança? Como você tem tratado seus filhos? Você tem tido tempo para conversar com eles? De perceber quando ele ou ela está triste? Que eles estão com 1000 pensamentos, estão angustiados, estão tristes, estão vivendo crises existenciais, espirituais. E você consegue ter essa sensibilidade de olhar para ele e conversar? Como pais, nós somos a autoridade do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Mas essa autoridade não é só para exercê-la, para cobrar as coisas. Cobrar a gente tem mesmo que cobrar. Disciplinar, sim, em amor. Mas mais do que isso, é cuidar deles. Ontem foi falado aqui na palavra, que quando nós cuidamos dos filhos, nós estamos cuidando deles para entregá-los para Deus. Honre seus filhos. Temos que tomar cuidado com a arrogância, para não acharmos que somos melhores que nossos filhos. Deus nos constituiu família para expressarmos a sua vontade e cuidado. Mas nós devemos lembrar que os filhos não são nossos, eles são herança de Deus. Porque quando eles são pequenininhos, está aqui a irmã Helene Moragão, que são pessoas mais experientes até do que eu que estou aqui. A gente pega os filhos tão pequenininhos no colo, carrega, e é aquele cuidado, meu filho, minha filha. Só que a gente esquece que eles não são nossos, eles são do Senhor. E um dia o Senhor nos pedirá conta pelas almas de cada um deles. Aquele filho que você ministrou, que você foi com a palavra, que você orou, que você caminhou com ele. E aí a gente pensa que os filhos são nossos, e eles não são nossos. A gente prepara eles para Deus, e um dia eles vão caminhar com seus próprios pés, vão ter sua própria vida. E a nós vai caber o que? Apenas orar por eles, para que eles possam seguir o seu caminho. Mas assim a gente vai saber que nós fizemos o melhor que a gente pôde fazer por eles. Outra coisa importante: certifique-se que as suas atitudes são condizentes com as suas ações. Vou dizer uma coisa para vocês. Está aí uma geração que não suporta hipocrisia, é essa geração de jovens que nós temos hoje. É ou não é? Vocês estão aqui comigo, os jovens de hoje, eles detectam de longe. Então a gente precisa ser o mais transparente possível, verdadeiros e autênticos com os nossos filhos. Aquilo que a gente fala, a gente precisa colocar na prática, porque eles percebem quando nós estamos falando algo que não está certo. Eles percebem. Você vê aí, por exemplo, aí no secularismo, os artistas, que tem aquela cantora, o nome dela é Lady Gaga. Aquela mulher arrebata milhões de jovens no mundo inteiro. E por que ela arrebata esse tanto de jovens? Porque ela é louca. A gente sabe que ela é louca. Mas ela é verdadeira. Ela mostra o que ela é, aquilo ali acabou. Ela se veste de roupa de carne, ela fala um monte de asneira, um monte de coisa, mas ela se mostra o que ela realmente é. E nós? Por que diante dos nossos filhos a gente quer colocar máscaras? Queremos ser uma coisa que nós não somos. Vamos mostrar realmente para eles. E de preferência que seja mostrar para eles o tanto que nós os amamos. O tanto que nós nos preocupamos com eles. Que nós queremos ver o sucesso deles. Que nós torcemos por eles. Mesmo aquilo que você não consegue ver, pai, mãe, que está aqui nesta manhã. Aquilo que você não consegue ver. Pela fé, você deve falar assim: meu filho, você é uma bênção. Minha filha, você é uma bênção. Você será uma grande mulher de Deus. Você será um grande homem de Deus. Coisas grandiosas sairão da sua mão. Onde os seus pés pisarem será um lugar de bênção. Nós precisamos disso pela fé. Profetizar isso sobre a vida dos nossos filhos. E você não sabe, quando você faz isso, você está potencializando o seu filho, a sua filha. Palavras negativas só destroem. Se é um conselho, faça. Se é para divertir, faça. Se é para corrigir, faça. Mas em amor. Precisamos pedir sabedoria a Deus até para isso.
Ser líder do lar significa olhar todos que estão debaixo da sua autoridade, buscando conhecê-los em suas necessidades, separando tempo para conhecê-los. Um dos maiores presentes que você, pai, pode dar aos seus filhos é eles verem o quanto você ama e cuida da mãe deles. Sabia disso? O maior presente que um pai pode dar para um filho é ele ver que a mãe dele é amada. Eles se sentem seguros, porque vê o pai cuidando da mãe deles. Isso é presente. Discipline seus filhos, não de forma punitiva. Embora tenha momentos, né, que a gente tem que trazer reflexões importantes para eles. Viu? Eu já coloquei reflexões. Vamos lá, meu filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. E ali, levá-lo a pensar sobre aquelas atitudes dele. E fazer com que, e isso em oração, pedindo ao Senhor que o próprio Espírito Santo mostre para ele onde ele está errando. Nos nossos lares não cabe desculpa. Amado, você sabe o que significa desculpa? Ausência de culpa. Nas nossas casas, em nome de Jesus, que seja um lugar onde há perdão, onde há quebrantamento. Os nossos lares precisam ser assim. Não adianta a gente vir para a igreja de domingo a domingo e o nosso lar não ser uma igreja. A nossa casa precisa ser esse lugar onde as pessoas adoram ao Senhor, lugar onde tem tempo para desfrutar da palavra, lugar onde os seus filhos entram e vêem você de joelhos dobrados orando. Seus filhos precisam ver isso, porque está aqui na igreja, igual está aqui, ó, no altar, falando, pregando, ou sentada com a Bíblia na mão, louvando, essa parte de adoração ao Senhor que você está oferecendo. Mas em casa nós precisamos colocar um alicerce. As nossas casas, elas têm que estar firmadas em quem? Na rocha, que é Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele tem que ser o centro das nossas vidas. Como eu vou querer que a minha casa seja um centro de adoração a Deus, se Jesus não é o centro do meu coração? Como eu posso querer que os meus filhos sejam abençoados, tenham sede de Deus, se eu não tenho? Precisamos buscar isso no Senhor. E aí então nós teremos lares abençoados, lares edificados. Eu não estou contando aqui historinha para vocês. Eu estou falando que a palavra de Deus nos diz para buscar ao Senhor. O tema dessa conferência, Família Fora de Moda, vai falar exatamente disso em Deuteronômio, ensinando os pais a ensinarem os seus filhos dia e noite, seja na porta, seja dentro de casa, em todo o tempo, falando, pregando, fixando, colocando a palavra dentro do coração dos nossos filhos. Nós ouvimos ontem aqui o Juan e a Carol, que tem 3 crianças pequenas, mas que já estão ali. Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Que nós venhamos a buscar isso no Senhor. E isso é uma responsabilidade nossa, enquanto líderes, né, do nosso lar. Ame-os como o nosso Pai Celestial nos ama, mesmo sendo falhos, que eles sintam que são amados. Eles falham. Nós não falhamos? Nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos. Que a gente possa olhar para os nossos filhos como Jesus nos olha. Jesus nos olha com amor e também nos olha com misericórdia. Jesus nos ama quando nós falhamos. E você também deve amar os seus filhos quando ele também falha. E se ele cair? Se ela cair? Você vai fazer o quê? Você vai abandonar? Vai jogar fora? Vai amaldiçoar? Não. Você vai abraçar. Você vai cuidar. Como bom pastor. O que um bom pastor faz? Lá em Jeremias vai falar do bom pastor. Que o bom pastor, ele cuida da ovelha, das ovelhas. Ele pega a sua ovelhinha, ele cuida da que está ferida, ele cuida da que está, não é, enfaixada, e ele cuida daquela que está sem lã, a que está desnuda. O Senhor cuida de todas elas. Então, se nós nos espelharmos no bom pastor Jesus, nós vamos conseguir pastorear as nossas casas e cuidar das nossas famílias. Amém? Vocês estão aí comigo? Amém? Jesus é o meu maior exemplo, o seu maior exemplo.
de alguém que é um líder de excelência, que ensinou algo profundo para os seus liderados. Nós vamos ver lá em João 13, que na ceia do Senhor havia um costume, né? Lá no meio do povo. Todos eles, quando chegavam nas casas, eles tinham que lavar os pés uns dos outros, lavar as mãos para poder se alimentarem. Não tinha esse costume? Eles tinham. Tanto que tem uns momentos que os fariseus criticaram Jesus, porque ele entrou no lugar, né? E eles olhavam e falaram, eles vêm comer nem lavar as mãos, censuravam Jesus por causa disso, né? Censuravam Jesus porque os discípulos não jejuavam. E ele até disse, por que eles vão jejuar se eles estão com noivo? Vocês estão com noivo, eles não precisam jejuar. E aí o Senhor ia combatendo exatamente as religiosidades, os dogmas. O Senhor nos chamou nesta manhã para a gente vir a se despir de religiosidade e deixar Jesus agir dentro de nós, para que possamos ser cheios da plenitude do Espírito Santo de Deus, para que eu e você possamos honrar uns aos outros, honrar os nossos irmãos, honrar quem está acima de nós, honrar quem é igual a nós, os iguais, e honrar os que estão abaixo como liderados. É isso que o Senhor quer falar conosco. E aí, na noite da ceia, os discípulos estavam lá reunidos, né? E eles já haviam tido discussões a respeito de quem era o maior. Eles tinham isso, né? Ah, quem é o maior? E eles discutiam muito entre eles sobre isso. Eu fico pensando em Jesus. Ficou 3 anos com aquele povo, com aqueles 12 ali. E aí, no dia da ceia, aquelas bênçãos não tem coragem de fazer uma coisa daquela. Não é difícil? Não é assim com a gente? A gente ensina os filhos. Aí ele vai lá e faz errado. A gente fica, meu Deus do céu, o que eu estou ensinando para esse menino? Porque eu falo, e tu vai lá e faz a mesma coisa. Não é assim? Depois que já são casados, já tem uma outra vida. Então, se eu, a partir do momento que eu tenho filha casada e eu passei a ser inútil para ela, então eu cumpri bem meu papel. Você entende isso? Porque nós, como líderes da nossa casa, nós temos que ensinar os nossos filhos para eles serem o que? Caminharem com seus próprios pés. No momento em que eles saem, eu passo a ser inútil para eles nesse sentido, então eu cumpri bem meu papel. E nós precisamos ensinar isso para eles, a caminhar. Voltando a Jesus, o que ele fez? Eles lá, sentados, discutindo. E Jesus foi o primeiro a levantar, tirar uma das suas capas, pegar uma toalha, colocar na cintura e abaixar e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas eu fico imaginando essa cena. Como que aqueles discípulos não ficaram constrangidos de nos seus pensamentos estarem preocupados quem era o maior? E Jesus foi lá lavar os pés deles. Nossa, isso é tremendo. Jesus naquele momento estava querendo mostrar para eles o quê? O que é cultura de honra. Vocês querem saber quem é maior? Então vamos lá, deixa eu ensinar vocês. E aí ele foi lá e foi lavar os pés dos seus discípulos. Isso é maravilhoso. Naquela noite só havia o mestre e seus discípulos. E ele tira a parte de cima de sua vestimenta, pega uma toalha e começa a lavar os pés. Sabe aquela pessoa nascida de Deus que você encontra? Honre-a por causa de Cristo. Honre-a por causa de Cristo. E quando você encontrar alguém que não é nascida de Deus, honre-a. Por quê? Porque Cristo está em nós. E foi isso que Jesus ensinou naquele dia. Ele foi lá, lavou os pés dos seus discípulos, ensinando o princípio da honra. Ainda tem quanto tempo? Eu quero colocar para vocês, ainda falando sobre honra, quais as dificuldades quando você entende o princípio da honra. Mas eu quero que você agora entenda qual é a maior dificuldade na questão de honrar. Primeiro, em casa, quando você entende que a autoridade em casa é pai e mãe, tranquilo. Você honra, você se submete, você faz o que o seu pai e sua mãe pedem.
Você faz. Eu não digo que você vai fazer coisas, filhos, que sejam absurdas. Você vai dizer, tá, diz que eu tenho que obedecer em tudo. Mas e se meu pai, minha mãe me pediu alguma coisa que nada a ver, que isso me compromete com Deus? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre questão de honra, de honrar. Quando você tem essa dificuldade, filhos, de compreender quem é líder na sua casa, vai ter problema dentro do lar. Vai começar a haver desajuste dentro da casa. E aí a gente não entende quando vê famílias que é uma briga danada, que os filhos não se entendem, brigam muito, o lar não tem paz, os pais brigam o tempo todo. Eu sei que não estou falando aqui nada diferente do que muitas vezes acontece no seio das nossas famílias. E a gente não entende por quê. É a questão de princípios. Quando eu e você vamos para a palavra, estava conversando outro dia com uma jovem aqui, e falando para ela, toda vez que você tiver dúvida sobre qualquer assunto de relacionamentos, dentro da igreja, na sua casa, em qualquer lugar, vá para a palavra. O princípio de honrar, quando ele é ultrapassado, que o pai fala, a mãe dá um salto na frente e fala no lugar do pai. Ele vai lá dar uma ordem nos filhos. Aí a mãe vai, não é nada disso. Não vai ser assim não. Vai ser de outro jeito, amor. Eu não te falei, eu não te contei não? Ah, eu não te contei. Não, eu já falei com os meninos, vai ser assim, assim, assado. O pai, né, fica calado, muitas vezes, até para não arrumar uma discussão, e acaba prevalecendo aquilo que a mãe falou. E isso, de alguma forma, se a gente for parar para pensar, eu quero que vocês aqui não precisam me responder se isso a gente não está quebrando um princípio. Quando isso acontece. Ou a mãe fala, a mãe combinou com o pai sobre determinado assunto, e aí, de repente, ela delega aquela função, ou dá as orientações para os filhos, mas aí o pai, porque ele entende que ele é autoridade, ele vai ultrapassa da mãe e vai falar, não vai ser assim, mas não. Vai ser agora do jeito que eu estou falando, porque assim vai ficar melhor. Mas amor, a gente... Não. Mas eu conversei com você, mas não vai ser assim não. Eu pensei melhor, vamos fazer diferente. Essas questões na frente dos filhos, ela não é legal, ela é nociva. Porque os filhos vão entender o quê? Lembra quando eu falei que a nossa vida, ela vai mostrar que as nossas palavras têm que ser condizentes com a nossa prática? Se eu falo para o meu filho assim, filho, chegue na igreja, chegue na escola, na escola, você respeite os seus professores. Eu não quero ver você respondendo para os seus professores, para os orientadores. Filho, na igreja, respeite os seus líderes, respeite o seu pastor. Mas em casa, eu com meu marido, eu não tenho essa prática, que exemplo que eu estou dando para eles? Vocês acham mesmo que eles vão obedecer, que eles vão ter princípio? Vai haver uma quebra aí. E aí, filhos, agora vem para vocês, que eu falei dos pais, agora vou falar para vocês. Quando há essa quebra em cima dos pais, e vocês resistem e começam a perder a admiração pelos seus pais, por algo que você vê que você não concorda, começa a criticá-los, só criticá-los, ou você está com raiva, está magoado por alguma coisa que ele fez e você está inflamado, aí você também já não quer mais respeitar. Sabe o que vai gerar aí nesse relacionamento? Rebeldia. Vai gerar a rebeldia. E a gente sabe que isso não era uma coisa legal, a rebeldia. A gente sabe que isso também é uma coisa que nos afasta da comunhão, da família, do lar. Nos afasta da presença de Deus. Por isso que às vezes tem coisas que ficam travadas na nossa vida e a gente não sabe por quê. Tudo que você vai fazer não dá certo. Está travado ali por quê? Por falta de honra. Porque você não está honrando. Lembra o que eu falei há pouco? Que independente você deve honrar. E colocar diante do Senhor. Senhor, o meu pai, ele ainda não te conhece. Meu pai ainda não é nascido de Deus. Ou então, Senhor, meu pai está dentro da igreja, mas ele está em processo. Como eu também estou. Eu também sou limitado e também preciso do Senhor. Trabalha na minha casa. Trabalha sobre a vida da minha mãe, trabalha sobre a vida do meu pai.
Faça do meu lar, Senhor, um lugar de paz, um lugar de harmonia, que eu seja o primeiro a me submeter, porque o Senhor me ama. E eu sei que o Senhor também ama os meus pais. Eu conheci uma jovem, uma pessoa que ela, quando era jovem, ela tinha um pai descrente. E o pai dela não era uma pessoa fácil. Ela ia para a igreja, para os cultos. No meio do culto, o pai dela chegava lá de carro, embriagado, entrava dentro da igreja. E aí, quando ela estava lá na frente cantando, ele levantava na frente, todo mundo começava a bater palma. Vamos bater palma para ela, ela é uma artista. E ela ficava com muita vergonha. Saía do culto, entra aqui no carro, nós vamos ali para o bar. Você vai entrar no bar comigo? Ela com a Bíblia na mão. E ela entrava dentro do bar, sentada e ficava lá com o pai dela. E quando alguém falava com ela, ela dizia assim: ele não conhece Jesus. Eu conheço. Mas ele ainda não conhece Jesus. Então isso é o que? A gente olhar com misericórdia. Então você quer ter um lar abençoado? Comece a honrar. Independente da situação. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Mesmo que você não concorde, honre, porque você vai ver o que Deus vai fazer, vai trabalhar lá dentro da sua casa. Porque Deus é Deus. E Ele honra a sua palavra. Ele honra. Então faça isso, faça com amor. Faça chorando. Mas você vai ver, sabe por quê? Porque quando o seu pai olhar para você e ver Deus em você, ele vai dizer assim: eu quero esse Deus aí. Porque eu olho para ela está muito diferente. Meu filho está diferente. O que aconteceu? Por que está assim? Ele está indo para a igreja, ele conheceu Jesus. Eu quero esse Jesus que transforma. E aí você vai ver o seu pai sendo transformado, vindo para a casa do Senhor. Vai passar por processos, vai, como todos nós estamos em processo. Mas é melhor passar por processos, né? Sendo lapidado por Cristo. Sobre qual é a dificuldade entre os iguais. Entre os iguais, o que acontece? Os iguais é a dificuldade de aceitar que o outro, ele se destaque. É você sentir que ele está aparecendo mais do que você. Muitas vezes a resistência que você tem entre os iguais é o medo da rejeição. E isso pode acontecer entre os iguais, entre irmãos. É uma coisa que a gente pode até se perguntar: por que tem irmãos que brigam tanto? Vocês já viram? Tem irmãos que não se entendem, que brigam pra caramba, e a gente não entende o porquê. É exatamente por isso a dificuldade de olhar para o outro e não querer ser superior ao outro, mas valorizar no que ele é, olhar suas potencialidades, caminhar com ele, ser companheiro. Quando a gente não consegue fazer isso, resiste nesse relacionamento entre filhos. E o cuidado, porque às vezes a gente tem irmãos que um é mais velho e os outros são mais jovens, né? Na minha casa aconteceu isso, né? A Isabela é a primogênita, o Daniel tem uma diferença de idade dela de 11 anos, e acabou que ela passou a cuidar dele também, né? Ao ponto de eu ter que conversar com ela e dizer assim: não, a mãe sou eu, você é a irmã. Dizer assim: a autoridade aqui é o seu pai. Aí quando eu saía de casa, eu dizia assim: Daniel, agora você vai, a autoridade agora é a Isabela, obedece ela porque o seu pai está saindo de casa. Só nesses casos. Mas é essa grande dificuldade entre os iguais, de entender o outro. Aí é uma briga danada. Brigam por causa de quê? Vamos lá, jovem que estou aí. Briga por causa de um chinelo. Briga porque um quer assistir televisão, porque o outro não quer. É o quê? O controle da televisão. É uma briga, né? Então por que acontece essas... Oi? Briga até por causa de uma porta, né? Quem vai entrar na porta primeiro? É a dificuldade que é o medo da rejeição, é o medo de ser rejeitado, é o medo de que o outro se destaque, que você fique para trás, né? E isso aí, ele vai o quê? Vai gerar uma competição. E essa competição, cara, aí o outro vai falar: eu comprei o quê? Você comprou um Nike? Eu comprei foi um Adidas. O meu é um Adidas. É a questão da competição. Fala uma coisa, você quer falar outra, mais ainda que você quer ser superior. Eu ouvi uma pregação que foi uma bênção. Foi? Pois eu ouvi uma melhor ainda do que essa que você ouviu. E eu ouvi com o pastor fulano de tal. Vai ter uma ceia de Natal na minha casa.
É mesmo, porra, a minha vai ser feita, vai ser lá numa chácara, lá na Arniqueira. E aí, irmãos, dessa forma, quando a gente não tem esse olhar sensível, de valorizar o que o outro pensa, o que o outro fala, ouvir o que ele tem a te dizer, né? Entra no mundo dele, irmão. Escuta o que o outro tem para te dizer. Pode não ser as coisas que você valoriza e gosta, mas é o que ele gosta. Valoriza, escuta. Isso é legal, isso é honra. E aí com isso a gente evita a competição. E quando a gente, para finalizar aqui, Moisés está me falando aqui do tempo, quando a gente pensa nos os líderes e os liderados, quando o líder, ele acha que ele está acima dos demais, que ele é superior, que ele está acima, ó, ele está no alto nível, que ele olha assim, ó, os seus liderados, vem a arrogância. E a arrogância faz o quê? Ela dificulta o relacionamento e o respeito mútuo, a honra entre ambos. Isso vale para a nossa casa. Não sejamos, amados, arrogantes. Deus nos deu uma missão de cuidarmos dos nossos filhos, mas não é por isso que nós vamos usar de autoridade, não é para abusar e sermos autoritários com os nossos filhos. Ao ponto de dizer, eu sou autoridade sobre você, você vai fazer isso e acabou. Não é assim. Tudo a gente faz em amor, é orando. Se está difícil o relacionamento, tem momentos que é mesmo. Eu tive uma filha adolescente, estou entrando com outro filho na adolescência, e eu sei que não é fácil. Mas sabe como é que nós vamos ganhar nossos filhos? É aqui, ó, joelhinho, orando, buscando ao Senhor, pedindo estratégias a Ele para que nós possamos alcançar os corações dos nossos filhos. E aí eu convido os irmãos a ficarem de pé. E dizer para vocês que a nossa família deve refletir a nova aliança, um governo de amor. Como valorizar algo do qual discordo ou não entendo? Você valoriza quando honra. Eu trato meu marido, meus filhos, como Jesus me trataria. Eu trato minha família como Jesus me trataria quando eu falho. Quando discordamos, faço todas as coisas como para Jesus. Amém?